Você já se deparou com uma situação onde tudo se encaminhava para dar errado, mas por uma intervenção divina, o quadro se reverteu e graças a Deus, no final deu tudo certo. É sobre isso que eu quero falar. Fatos que aconteceram no capítulo 2 do Evangelho de João, quando Jesus estava num casamento, foi convidado juntamente com a sua mãe e seus discípulos. E em determinado momento, o vinho acabou. Fique por alguns minutos, que certamente você vai ser abençoado. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, pode estar fazendo isso agora. E se esses vídeos têm abençoado a sua vida, compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas. Não se esqueça de acionar o sino, para que todas as vezes que nós lançarmos esses vídeos, você possa tomar ciência. No capítulo 2 de João, Jesus, juntamente com a sua família, estavam nesse casamento. E de repente o vinho acabou. Os casamentos judaicos, eles levavam cerca de uma semana. E era regado de muita comida e de muito vinho. E em determinado momento, o vinho acabou. E se o vinho acabou, acabou a alegria da festa. Isso era um transtorno, era vergonhoso para a família que estava promovendo aquela festa, aquele casamento. Mas Jesus estava presente como convidado. Eis a importância de convidar Jesus para a sua vida. Porque quando o problema surge, você pode contar com ele. E quando percebeu-se que o vinho acabou, a sua mãe chegou para Jesus e falou assim: olha, terminou o vinho. Acabou a alegria da festa. Ainda que por alguns momentos ele não tomou as providências devidas, porque não era chegado o seu tempo. Mas quando chegou o tempo certo, ele fez o milagre que era necessário ser feito naquele momento. Jesus, ele mandou que enchesse aquelas vasilhas, aqueles tachos ou aqueles vasos cheios de água. Mandou encher de água. Eram 6 vasos, cada um comportava cerca de 100 litros. Então, na verdade, eram cerca de 600 litros de água. Para nós termos uma ideia, a quantidade de vinho, de bebidas que era necessário para uma festa de uma semana, sem contar o que já tinha sido consumido antes. Bom, moral da história aqui, o que nós podemos aprender? Quando surge um problema, nós precisamos identificá-lo, como Maria identificou, como foi identificado o problema. Qual foi a causa? Acabou o vinho. O que precisa ser feito? Nós precisamos identificar o problema e, a partir desse momento, levá-lo para quem possa resolvê-lo. E Maria identificou o problema e levou para quem poderia solucioná-lo, que seria o Senhor Jesus. Então, Jesus, ele deu algumas orientações para as pessoas que estavam servindo ali, que estavam cooperando com aquela festa. Ele mandou encher aquelas talhas de água e eles obedeceram. Não basta simplesmente identificar o problema, conhecer a causa. É preciso levar para quem possa resolver. E a partir de então, precisamos obedecer às suas instruções para que o problema seja solucionado. E a partir desse momento, era Jesus que deveria resolvê-lo. E Jesus, então, ele orou. E ele transformou aquela água em vinho. Ele mudou a tristeza da festa em alegria. Talvez você esteja com algum problema. Algum problema que, aos olhos humanos, insolúvel, sem saída. Mas se você colocar nas mãos do Senhor, e se você confiar, se você tiver fé, você pode ter o seu problema resolvido. Ele pode resolver. É claro que, de acordo com a sua vontade, aquilo que vai engrandecer o seu nome, se for da sua vontade, ele vai resolver esse problema. Até porque, de início,
quando chegou a dificuldade, quando chegou o problema do vinho ter terminado, ele não foi logo resolvendo. Ele esperou o seu tempo. Porque às vezes nós temos algum problema e queremos que seja solucionado logo o problema. Nós precisamos identificar e levar para quem pode resolver. Dizer, Senhor, está aqui o problema. E só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode resolver. E se nós obedecermos às suas orientações, Ele tem poder e autoridade para nos ajudar. E foi isso que Ele fez. Ele pediu para encher aquelas talhas de água. E a partir de então, o milagre só Ele poderia fazer. O problema chegou e Ele resolveu o problema. A partir do momento em que chegamos diante de Jesus com as nossas demandas, o Senhor está sempre pronto a nos ajudar. Ele nunca vai retroceder. Ele pode até dizer, espera, acalma o teu coração. Mas Ele não vai te enviar com as suas mãos vazias, sem uma solução. Certamente Ele vai cuidar da tua causa, do teu problema. Não permita que a alegria de sua vida acabe. Confie em Jesus. Não, a partir do momento que você identificar o problema, não entre em desespero. Mas confie no Senhor, leve para Ele o seu problema. Ele pode resolver. Porque Ele é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias escrevendo no capítulo 8, versículo 10 do seu livro, ele diz assim, portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força, é a vossa força. A partir do momento que surgiu um problema na sua vida, não entre em desespero. Confie no Senhor, porque Ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Assim como Maria levou o problema para Jesus, foi identificado o problema, a causa do problema, o vinho acabou, a alegria acabou. Talvez a alegria tenha terminado na sua vida por um relacionamento que está sendo desfeito, por um problema que surgiu na sua família. Quem sabe até um filho que trouxe uma má notícia, um marido que trouxe uma má notícia de desemprego, um problema de saúde que surgiu, uma doença que agora você não sabe o que fazer. Os médicos já não têm uma solução. Mas sabe que Jesus, Ele é o dono da vida. E tudo Ele pode porque Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele é o Criador de todas as coisas. É claro que Ele pode resolver de acordo com a sua vontade, de modo que glorifique o seu nome. Mas nós precisamos identificar o problema e levar para Ele e dizer, Senhor, está aqui, eu não posso fazer nada, mas eu sei que tudo tu podes. Mas você precisa confiar, você precisa ter fé. Lá em Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você tiver fé, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que não se vê. Então tenha essa convicção, coloque diante do Senhor, porque Ele é poderoso e Ele pode resolver de acordo com a sua vontade. Compartilhe esse vídeo se ele tem abençoado a sua vida. Deus abençoe você. Confie no Senhor, não se desespere. E até o próximo vídeo, querendo o Senhor.